Então, vamos começar, vamos orar. Renata, você pode orar hoje por nós, para iniciarmos? Podemos. Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por mais um encontro que teremos agora com os nossos irmãos. Abençoa, Deus, esse estudo que vamos ter com a Kelly. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade dela, pelo carinho, pelo amor que ela tem, primeiramente pelo Senhor e por esse ministério, Deus. Que o Senhor nos ajude também a entender exatamente o que é a abordagem por princípios para podermos colocar em prática, Deus. No nome de Jesus. Mais uma vez agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Olá, pessoal, no fundo aí. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá bom o som? Então tá bom. Ah, isso. Tem a joinha aí. Isso aí. Eu quero um pirulito. Como que é? Chama pito, né? Pito. O rebuçado também. Uhum. Tem um dito popular lá no Brasil que a pessoa, quando fica perdida, a gente fala que parece bala na boca de banguela. Só que Banguela aí em Angola é Benguela, é um estado, né? Uma província. Daí a gente falava que era rebuçado na boca de Camabuim. Ah, ok. Yeah. Piadas culturais. Muito bom. Alguém estudou? Leu o material? Pessoal que já entregou material, quem estiver lendo, eu mandei mais arquivos para vocês pelo grupo, tá bom? Se você quiser, Miguel, pode imprimir, entregar para eles o que eu for passando para vocês, tá bom? Fique à vontade. Tá, fixe. Hoje eu vou falar a respeito de o que é a abordagem educacional por princípios, mas vai ser bem dinâmico, a gente vai conversar, vocês podem compartilhar, ter as impressões de vocês, para escutar um pouquinho como vocês entendem aí, como vocês têm aplicado, poder contribuir um pouquinho, tá bom? As trocas de experiências também ajudam para o pessoal lá de Timor-Leste que vai escutar aqui a nossa gravação. Eles são novos, estão começando agora, então é muito importante o compartilhamento para vocês. Eles também vão aprender com todos nós aqui. A Renata também poder compartilhar. Ela tem 2 projetos, um em Angola e um no Brasil. Essa troca é muito importante, tá bom? Queria ouvir, primeiramente, o que vocês entendem por educação por princípios. O que é educação por princípios para vocês? Senhora? Bem rápido assim. Ninguém estudou aqui, acho. Ninguém? O que é mais... Vocês estão trabalhando aí já há um tempo com a educação por princípios. O que para vocês, assim, é o diferencial dessa educação do que a educação que vocês aprenderam na escola? Tem diferença? Sim, tem. Tem diferença, sim. Qual diferença vocês acham que... Uma das diferenças que eu noto, né, é que a educação por princípios ela é mais especializada, né? Ela toca em pontos-chave para o desenvolvimento assim, intelectual, social da criança. Né? Já a educação que nós aprendemos na escola normal, que assim posso chamar, uma educação mais geral mesmo, né? mais ampla. Né? Nós não focamos em determinados aspectos do caráter da criança. Já na educação por princípios, nós construímos o caráter da criança. E até também do professor, né?
Vixe, muito bom, isso mesmo. Ela tocou a questão do caráter da criança, da questão física, motora, cognitiva, acadêmica e espiritual, né? Toca na integralidade da criança. Isso é muito importante. Então, vocês estão entendendo o que é a abordagem educacional por princípios, e eu vou começar compartilhando aqui o meu PowerPoint. Então, o que são e quais são os 7 princípios de governo? O que é a abordagem? O que caracteriza uma abordagem? Como eu acho que foi a Fofa que falou a respeito de uma educação academicamente mais forte, mais profunda. Isso é verdade. Vocês lembram quais são os 7 princípios? Lembramos. Então, vamos lá, falando os 7 princípios. Autogoverno. Autogoverno. Soberania. Aliança. Aliança. Não é união, é aliança. Mordomia. Mordomia. Soberania. Individualidade. Individualidade. E o último? Semear e colher. Isso, semear e colher. 7 princípios, isso mesmo. Então, nós vamos compreender o aspecto geral do que é a abordagem educacional por princípios. Hoje eu vou passar rapidamente, porque vocês já sabem isso, e eu vou ficar focado na parte vocacional do professor mestre, tá bom? Nós vamos falar dos aspectos filosóficos, mas eu quero entender isso dentro de uma prática, de uma forma mais ampla, como a Fofa bem colocou aqui, a questão de profundidade acadêmica. Então, abordagem por princípio, abordagem, o que é uma abordagem? Ela está relacionada quando eu faço, por exemplo, aí tem a polícia. É polícia aí mesmo? Chama polícia também? No Brasil tem a polícia. Quando a polícia vai fazer uma atuação a alguém que está quebrando regra, que está andando de forma inadequada, o que ela faz? Uma abordagem, ela aborda o cidadão, né? Então, a abordagem tem esse aspecto de uma questão militar, uma questão civil, mas também tem a forma como eu coloco um assunto, um conteúdo, como eu apresento esse conteúdo. Então, quando nós falamos em abordagem educacional por princípios, ela tem a ver com essa apresentação de ensino e aprendizagem. Todos aqui estão aprendendo. Para quê? Para poder ensinar. E como eu ensino, eu aprendo com aquilo que eu ensino. Eu preparando essa aula para vocês, eu estou aprendendo, ao mesmo tempo que eu estou ensinando. Então, eu não tenho como separar essas duas relações de ensino e aprendizagem. No hebraico, a palavra chama lamed. Não sei se vocês já ouviram. Lamed significa ensino e aprendizagem. E lamed também é aquele cajado que o pastor usa. Vocês já viram o cajado do pastor? Quando nós vamos fazer a peça lá de Moisés, tudo, eles usam aquele cajado. Aquele cajado é o lamed no hebraico. É aquele símbolo do cajado, que significa ensino e aprendizagem. Também tem a conotação de pastoreio. Então, nós vamos entendendo aí uma questão do aspecto de ensinar também é pastorear o coração da criança. Por quê? Muitas vezes nós precisamos trabalhar no caráter antes mesmo de trabalhar
no conteúdo, não é isso? Vocês formam modos. Então, é uma abordagem de ensino e aprendizagem que parte do raciocínio sobre verdades bíblicas. Tudo eu começo por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus está no centro de cada disciplina. Se eu vou ensinar linguagem, matemática, estudo do meio, ciências naturais, geografia e história, eu parto de um princípio bíblico, de uma verdade bíblica e dos fundamentos daquele conhecimento, do início. É muito engraçado que esses dias eu estava estudando e tem um livro da Dev Titles que chama A Experiência da Mesa. Não sei se vocês já viram esse livro, que vai falar sobre comunhão. E aí ela faz um estudo de AEP em cima da mesa. Quando que foi a primeira vez que apareceu na Bíblia sobre a mesa? Vocês estão aí com uma mesa, né? Todo mundo tem uma mesa aí na frente de vocês. Vocês sabem quando que foi a primeira vez que apareceu a mesa na Bíblia? Em que momento que aparece a palavra mesa na Bíblia? Essa pesquisa de procurar o fundamento do conhecimento, quando que foi a primeira vez que apareceu aquele objeto, aquele conhecimento, aquela palavra, é ali que Deus vai revelar o propósito para aquela palavra. Então, ela percebeu que foi em Gênesis. A primeira vez que foi falado mesa foi Deus falando para Bezalel e para Aliolabe dos utensílios ali do templo. Lembra que eles iam construir o templo, a arca, né? O Santo dos Santos, e o utensílio que ia colocar a mesa com os pães, com tudo, era a mesa. Então, foi o primeiro lugar. A mesa era o lugar de comunhão dos sacerdotes com o povo. Era onde ficava ali a área, não o Santo dos Santos, mas o primeiro ambiente dos santos. Ali se encontra um propósito. E encontra o quê? Um princípio. Porque se a mesa foi Deus que deu a mesa, o formato da mesa, a estrutura da mesa, para um fim, esse propósito tem que ser utilizado por nós. É o lugar que nós temos comunhão com Deus, a mesa é o lugar que nós temos comunhão com o nosso próximo, é o lugar onde fazemos refeições com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos. Nós descobrimos um princípio e um propósito. A EP tem esse propósito. Ela conduz a reflexão da causa para o efeito. Então, se eu tenho um propósito, eu tenho uma consequência. Se eu tenho uma ação, eu tenho uma consequência. Se eu utilizo a minha mesa da forma adequada, o que vai acontecer? Minha casa vai ser feliz, porque o trono de Deus vai estar estabelecido, a presença de Deus é estabelecida, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, olha o papel da mesa. A mesa também ocupa um papel muito importante no momento da ceia, não é isso? Nós não nos reunimos no meio ao redor da mesa. Então, se há comunhão, se eu uso aquele objeto para um propósito, consequentemente, eu vou ter um efeito. Se numa casa não utilizam a mesa de forma adequada, a mesa fica vazia, não há momento de conversa, não há momento de diálogo, há uma consequência ruim. A mesma coisa vai acontecer com todos os princípios e fundamentos. Quando você não utiliza da forma adequada, o efeito não é adequado. É aquela brincadeira que nós fazemos com as crianças, não é mesmo? Que nós falamos assim, quem obedece, recebe bênçãos. E quem desobedece,
quando nós falamos, ensinamos as crianças, o que acontece? Se eu obedeço, eu tenho bênçãos. Se eu desobedeço, eu tenho consequência. Não é isso que nós ensinamos? E isso vai gerar o que para as crianças? Competência realizadora. Ela vai saber, a partir desse ensino de causa e efeito, de a consequência dos atos dela vai tendo o quê? Uma realização. Ela vai saber escolher, fazer a correta escolha. Isso é uma competência realizadora. Com caráter como? Qual que é a característica dessa escolha? É um caráter cristão. Não é qualquer caráter. Não é o caráter do mundo. Não é o caráter do sistema. Não é o caráter da corrupção. Não é o caráter de como é o meu povo. Mas é um caráter que reflete a Cristo. Porque Cristo nos fez a imagem e semelhança deles para manifestarmos a glória dele. Esse processo em si, gera o quê? Constrói pessoas profundas, estudiosas, pessoas que querem saber o propósito, pessoas que querem saber o porquê, pessoas que não aceitam qualquer coisa, mas pessoas que vão atrás de saber o propósito original, para poder viver aquele propósito, atrás das fontes corretas, né? Que fazer uma pesquisa de querer saber como que esse conhecimento tem mudado a vida das pessoas na história, como que isso vai mudar a minha vida hoje, como que isso vai mudar a vida dos meus próximos, da geração vindoura, né? Isso constrói pessoas eruditas, academicamente profundas, academicamente que sabem pensar, raciocinar, com uma cosmovisão. O que é cosmovisão, gente? Cosmovisão imagina vocês, já ouviram essa palavra? Levanta a mão assim quem já ouviu a respeito de cosmovisão. Ok, a cosmovisão é como se fosse aquele óculos que nos faz enxergar. Se eu coloco um óculos embaçado, eu não vou enxergar. Mas se eu colocar um óculos bom, conforme a minha lente, eu enxergo perfeitamente o que está ao meu redor. Então, eu tenho que ter o óculos com os princípios bíblicos para eu enxergar a situação da maneira de Deus, não da minha maneira, não da maneira do outro, mas da maneira de Deus. Exemplo, eu tenho 2 filhos aqui, eles estão na pré-adolescência. Daí eu falo para eles que eles precisam ajudar o papai e a mamãe em casa. Daí eles vão falar, não, eu vou estudar e o meu papel é só estudar. Então eu falei assim, aonde que isso está escrito? Ah, porque foi o professor que falou isso. Mas eu estou falando que não é assim. Então, mas o meu professor falou assim. Minha mãe falou assim, minha tia falou assim. Mas eu estou falando que não é assim. Vamos ver o que a Bíblia diz? E aí, o que a Bíblia diz a respeito do filho? Né? Como que ele deve se comportar dentro de casa? Como que ele deve ser? Como que a Bíblia fala que é um bom filho, que honra pai, que honra mãe, né? Então, aí não é mais a minha opinião, nem a opinião dele, nem a opinião do professor. É a opinião de quem? Da palavra de Deus. É nisso que nós devemos estar centrados. E esse processo vai nos habilitar líderes que querem o quê? Servir. Líderes servidores. Aptos a cumprir o propósito de Deus. Não o propósito, o que eu quero ser quando crescer? É o que Deus quer que eu seja quando crescer. A minha vocação. Eu comecei, a minha primeira formação foi publicitária. E aí Deus foi mudando a minha... Quando eu conheci Jesus,
Deus mudou a minha história e tenho certeza que mudou a de vocês. Às vezes nós estamos vivendo coisas aí, né, no dia a dia, que não foi escolha de vocês, não foi planejamento de vocês, mas Deus sabia de todas as coisas na sua soberania. Assim também são as crianças. Eles precisam estar aptos a cumprir a sua liderança, servindo a Deus e o próximo, com a sua vocação. E aí, eu quero compartilhar um videozinho que eu vou falar justamente como que vai estruturar toda essa abordagem educacional por princípios. O que comporta tudo isso que nós acabamos de ler aqui? Tudo isso é os resultados da nossa abordagem, né? Como que nós acreditamos que vai acontecer na vida das nossas crianças, dos nossos pequenos, dos nossos miúdos. Mas como que isso acontece? Vou colocar o vídeo para vocês. Vamos falar sobre educação cristã por abordagem. O som tá bom? Tá bom o som? Não ouço. Então, eu vou dar pausa aqui, peraí. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Se vocês quiserem perguntar, vocês podem, tá bom? Sem pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Sim. Você falou, quando se mencionou os princípios, eu ouvi um princípio que chamou a atenção, que era, acho que, a aliança. Gostaria de saber um pouquinho sobre ele. Não sei se é um nome que é diferente, talvez. Vocês falam união, não é? União não é princípio, união é consequência. Nós vamos falar disso na próxima aula. Nós vamos passar toda a causa e efeito de todos os princípios, tá bom? Vocês trabalham união, união é a consequência do princípio, porque eu vivo em aliança, todo mundo tem uma aliança aí, quem já é casado, né? Aliança, isso, olha que linda. É o princípio. Deus faz aliança conosco. E por conta da aliança que ele faz conosco, nós vivemos em união. Tá bom? Vamos lá, vocês vão entender agora no vídeo. Vou compartilhar com vocês, vamos ver se tomara que dê certo. Vamos falar sobre educação cristã por abordagem por princípios. Ela é firmada nas escrituras que norteará todo o ensino. Paul identificou no livro de Gênesis 7 princípios bíblicos de governo. São eles: soberania, Deus é a nossa fonte de vida, o nosso Criador. Individualidade, cada um de nós é único. Caráter, minhas marcas internas aperfeiçoadas no serviço. Mordomia, administro com zelo e dedicação tudo que recebo. Autogoverno, faço o que é certo aos olhos de Deus. Semeadura e colheita, tudo tem consequência. Aliança, por meio de Cristo, somos comprometidos uns com os outros. Os princípios estão presentes em todos os aspectos da AEP. É a palavra de Deus que consagra e inspira a mente e constrói virtude intelectual. Encontramos os 3 aspectos que formam essa abordagem. Filosóficos. Por convicção, adotamos a cosmovisão bíblica cristã. Através do processo de discipulado, equipamos essa geração com os mais elevados propósitos de Deus, treinando-os para cumprir sua vocação. Esta perspectiva
define como entendemos o propósito da educação, o papel da família, a visão da criança e o perfil de quem a educa. Por sua vez, a filosofia influencia no modo que ensinamos. Esse é o aspecto metodológico. Jesus, o mestre por excelência, o verbo vivo, pelo poder de sua palavra viva e eficaz, renova nossa mente e somos transformados de dentro para fora à sua imagem. Passa pela reflexão ou raciocínio, criatividade e aplicação. Nesse processo de ensino e aprendizagem, Rosalie Slater baseou-se nos 4 passos e sua prática instrumentalizada pelas ferramentas. Sendo assim, pesquisar, estudo de palavras, biografias, linha do tempo, raciocinar, perguntas de reflexão e formação das ideias guias, o raciocínio de causa e efeito por meio dos princípios, relacionar, ensaios, programa de leitura, belas artes e oportunidade de serviço, registrar, memoriais e celebração da aprendizagem. O fichário sustenta todo esse processo, com o propósito de desenvolver a excelência acadêmica e o caráter de erudição. Avançando para a corrida que está diante de nós, findamos nos aspectos curriculares, nos quais as verdades da palavra de Deus são a base e sustentam todas as áreas do conhecimento. Deus criou o ser humano com propósitos fundamentais que envolvem a vida, a liberdade e a propriedade. Eles são estabelecidos na criação para o governo do homem sobre a terra e instituídos em seu ambiente de ensino por meio da ferramenta Constituição. Muito bem, não vou passar todo o vídeo. Vocês viram os 3 aspectos que englobam a abordagem educacional por princípios, a educação por princípios. São 3, filosóficos, metodológicos e curriculares. Então, vocês viram que vocês têm os princípios, vocês também têm os 4 passos. Vocês lembram dos 4 passos? Quem já ouviu falar dos 4 passos? Tá mudo. Eu lembro, só que eu não sei se eu vou, se eu vou lembrar de... os R's, né? Isso. Pesquisar, tem um P, né? O P, porque a tradução é pesquisar. Pensar. Raciocinar. Raciocinar. Relacionar. Relacionar e... Relacionar, registrar. Isso. São os 4 passos. Vocês praticam esses 4 passos? Pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar nas aulas de vocês com as crianças? Sim. Sim? Sim. Mesmo com os pequenos, como que vocês fazem o registrar? Com os mais novos. Com os mais pequenos, dos 3 anos. Isso. Eles não escrevem, certo? Não, mas eles pintam, eles colorem, eles fazem colagem. Isso. É uma maneira de registrar. Muito bom, é isso mesmo. Então, o registro, mas a diferença é que o registro tem que ser uma produção autoral, da autoria da criança, que ele entendeu o conhecimento. Então, nós vimos lá que a abordagem ela tem esses 3 aspectos. Os princípios e as ferramentas, vocês sabem todas as ferramentas da EP?
12 ferramentas. Vocês conhecem todas elas? Não. Que nós passamos ali. Tem o estudo de palavras, tem o estudo de biografia, tem o fichário, tem a belas artes, tem a literatura. É isso, afinal? Como? Você outra coisa. Aquelas ferramentas que eu acabei de passar. Oportunidade de serviço, celebração de aprendizagem, raciocinar pelas ideias guias. Essas são as 12 ferramentas, tá bom? Então, cada uma delas entra em um momento dos 4 passos. Eu não uso 12 ferramentas em tudo. No pesquisar, tem as ferramentas certas para usar. No relacionar, tem as ferramentas corretas. É isso que precisa estar bem claro, porque às vezes eu faço registrar e uso a ferramenta do pesquisar. Daí eu estou no pesquisar, uso a ferramenta do relacionar. Eu tenho que saber cada ferramenta em qual momento eu vou utilizar. Ok? Yeah? Muito bom. Hoje, como eu tinha falado para vocês, esse aqui é o panorama da educação por princípios. E agora eu vou entrar mais a fundo em um dos aspectos. Até o final do curso, nós vamos falar de todos os aspectos de forma profunda, igual eu quero passar os princípios com vocês, a causa e o efeito de cada princípio. Isso é muito importante. Mas o que nós estamos vendo agora, que nós vamos aprofundar, é o que engloba os aspectos filosóficos. Filosofia tem a ver com cosmovisão, é a forma como eu enxergo o mundo. Eu não posso ensinar, ter uma educação cristã, ensinando com uma filosofia mundana, humana, correto? Vocês concordam comigo? Sim? Uhum. Então, eu quero falar aqui para vocês quais tipos de filosofia que nós temos, né? Quais são essas filosofias? A qual nós cumprimos é a bíblica cristã. Isso tá claro, né? Que nosso manual de vida e tudo é a Bíblia, né? Então, nosso estilo de vida é o estilo de vida cristãos. Mas, no nosso dia a dia, existem comportamentos que refletem outros tipos de filosofia, porque nossa mente não foi totalmente renovada. Nossa mente está em renovação constante. Cada dia eu vou melhorando, vou aprendendo e vou mudando. Tem coisas que eu faço hoje que antigamente eu não fazia, né? Vocês concordam comigo que tem coisas que vocês faziam anos atrás que hoje vocês já não fazem mais porque vocês receberam maturidade, já estão mais sábios, mais entendidos, e é assim que vai acontecendo, nós vamos mudando. Mas para mudar, nós precisamos ter discernimento das situações. Então, existem filosofia no nosso dia a dia, na nossa cultura, que às vezes nós achamos até normais, mas que não são. Então, existem o tipo de filosofia do hedonismo, que é as pessoas que vivem esse hedonismo, que buscam o seu prazer, vivem pelo seu prazer, pela tua vontade, quer fazer as coisas sempre do seu jeito. É uma forma de viver. Criança, ela muitas vezes é assim, quer que as coisas sejam do jeito dela, na hora dela,
Concordam comigo? Né? Precisa fazer daquele jeito, daquela forma, senão não vale. Isso é um hedonismo. Eles querem busca do prazer pelos sentidos. Então, tem prazer no comer, tem prazer na parte no corpo físico, né? Querem ser toda hora acariciados, abraçados, porque tem a ver com os sentidos. E criança na educação infantil, quem estudou Freud vai saber disso, né? Criança na educação infantil, ela é movida pelo quê? Pelos sentidos, pelos seus aspectos sensoriais. Nós trabalhamos isso, não trabalhamos? O que é frio, o que é quente, o que é áspero, o que é fino, o que é grosso. Trabalhamos os sentidos dessas crianças. Nós trabalhamos se é macio, né? Então, é muito importante porque nós temos que ensinar essas crianças a lidar com os seus sentimentos e com os seus gostos. Não simplesmente motivá-las, né? Temos que ensiná-las, não estimulá-las. Essa palavra de estimular tem a ver com satisfação do prazer. A criança não tem que ser satisfeita no seu prazer, ela tem que ser ensinada a utilizar os seus sentidos, ok? Olha como os aspectos filosóficos vão mudando. Também existe aquela filosofia comunista. O que é o comunista? Que é um sistema baseado em comportamento. Toda história, toda experiência são produtos de forças materiais. Então, no comunismo, todos são nivelados igualmente. Existe a questão da meritocracia. Então, se quebra dois princípios. Qual é o primeiro princípio que o comunismo coloca? Se todo mundo é igual, se todos são iguais, qual princípio eu estou quebrando? Da individualidade. A palavra de Deus não fala que cada um é único e especial? Que somos diferentes, mas somos especiais por sermos diferentes. No comunismo, não. No comunismo vai falar que todo mundo é igual. Outro princípio que se quebra. Se é por meritocracia, cadê a semeadura e colheita? Cadê o que eu planto, eu vou colher? Se quebra dois princípios. Isso é muito importante entendermos na nossa sala de aula, porque nós precisamos ter uma postura como professores de não desprezar, porque Deus não despreza ninguém, mas de aceitar cada um como é, na sua individualidade, e trabalhar para que aquele aluno possa vencer as suas limitações. Aquilo que ele precisa aprender, aquilo que ele precisa ser ensinado. Nós precisamos olhar cada criança de forma única. Não podemos entrar numa sala com 20 crianças e achar que eu vou ensinar para todo mundo e todo mundo vai aprender igual. Concordam comigo? Sim? Faz assim, ó. Ok. Outro aspecto da filosofia que envolve a nossa sala de aula é o existencialismo. O homem é uma mera existência do universo, né? Que há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, houve uma explosão do acaso e o acaso gerou o mundo e o mundo gerou o homem. E nós viemos do macaco. Isso é um absurdo. É um absurdo. E os nossos livros ensinam isso. A nossa cartilha ensina isso, né? Pode observar, quando você pega aí a cartilha do sistema, a primeira aula de física, química,
a primeira aula de ciências começa com a bactéria, que daí a bactéria vai formar o sistema e do sistema vai formar a flora, a fauna. Isso é mentira. Não foi assim que Deus criou. Não foi assim que Deus criou. Lá em Gênesis mostra como Deus criou cada coisa no seu tempo para um propósito. E hoje os cientistas já têm documentos científicos que provam o criacionismo. Vocês já sabiam disso? Que existem documentos cientistas que provam o criacionismo, que o homem foi criado para construir toda essa engenharia. Gente, vamos pensar. 1 mais 1 é 2. É bem rápido pensar aqui. Qualquer coisa que você for criar, qualquer coisa, você vai preparar uma aula. O que você precisa fazer? Não é planejar? Você consegue criar alguma coisa sem planejar? Você consegue criar, fazer, por exemplo, um armário, um guarda-roupa, uma mesa? Você consegue criar um objeto como esse, uma caneta, sem planejar o que vai aonde, como, qual vai ser a funcionalidade? Não foi um engenheiro que pensou uma caneta, uma simples caneta? Pra onde que vai a tinta? Como que vai sair a tinta? É bem simples, está no nosso dia a dia, bem comum, né? O professor usa muito. Mas como que foi pensado isso aqui? Não teve que ter um planejamento? A pessoa que criou não teve que errar, tentar de novo, fazer várias vezes, até que a tinta saísse corretamente, sem vazar pela folha? Não houve um planejamento? Então, se houve planejamento, houve uma mente pensante. Nós não viemos do acaso. Não tem como nós termos vindo de uma explosão. Já pensou se eu explodisse uma pilha de tijolos e saísse uma casa feita? Tem como acontecer isso de forma natural? Vou pegar uma pilha de tijolos aqui, colocar os tijolos. Vou tacar uma bomba e da explosão vai surgir uma casa? Tá certo isso? Consegue explodir? Se fosse assim fácil, né? Como que eu vou explodir o mundo e da explosão vai surgir um mundo? Que é algo muito mais complexo de existir. Então, nós não temos essa filosofia existencialista. Nós temos a filosofia criacionista, a filosofia cristã. E aí tem mais uma, que é a última que eu vou citar hoje, tem muitas. Vocês podem pesquisar sobre filosofia, vocês vão encontrar muitas, que inclusive estão na sua sala de aula, né? Mas as mais importantes são essas: hedonismo, comunismo, existencialismo e panteísmo. O panteísmo fala que o universo é Deus, que as coisas são Deus, que a vaca é Deus, que o cavalo é Deus, que o sol é Deus, que a lua é Deus. Existe uma grande diferença do que é Deus, que criou todas essas coisas. Mas ele não é essas coisas. Deus não é criatura. Ele não foi criado. Nada do que foi criado é Deus, porque Deus sempre existiu. Ele é a fonte de toda a existência. Ele, por meio dele, que tudo veio a existir. Em Hebreus fala que todas as coisas se mantêm, existem até hoje, porque ele continua sustentando por meio da sua palavra, por meio da sua voz. Então, as coisas criadas não são Deus. Sol é criado, lua é criado, animais são criados, não são deuses, não tem como divinizar. Então, nós temos que separar essas filosofias
da nossa sala de aula, da nossa turma. Não podemos endeusar aquilo que não é de Deus, ok? Alguém tem pergunta até aqui? Aqui tem uma, calma aí. Então, com base nesse aprendizado, nós podemos dizer que a essência da filosofia, ou a essência da filosofia da AEP é a criacionista. É a criacionista, bíblica cristã. A criacionista bíblica cristã. Exato. Bíblica, porque nós partimos, lembra, dos fundamentos da Bíblia. Procuramos aquele conhecimento a partir onde que apareceu a primeira vez, por exemplo. Fala uma coisa que vocês acham que é muito difícil encontrar na Bíblia aí, de um assunto acadêmico. Células tronco. Células-tronco. Muito bom. Qual foi o primeiro momento que se fala a respeito de célula na Bíblia? Vocês já fizeram essa pesquisa? Não. A Bíblia fala sobre células? Tenho uma dúvida. Não sei se fica aqui para a verdade. Estou ouvindo. Não sei se tenho a certeza ou não, mas creio que aí falar um pouquinho de célula, quando Deus leva o profeta Jeremias, ou Ezequiel, desculpa, no Vale dos Ossos Secos. Exato, é uma das fontes. Vale profetizar no Vale dos Ossos Secos, que a Bíblia diz que osso com os ossos se juntaram, medula, carne. Aí eu entro um pouquinho nas células. Sim, ali você vai trabalhar um conceito primordial, apesar de você não achar a palavra célula no texto bíblico. Mas o conceito é esse, porque a célula-tronco faz o quê? Ela não é a célula base para construir qualquer parte do teu corpo? Não é esse o conceito? Então, você achou o conceito correto. Mas existe um conceito a respeito de célula. Você tem que encontrar, fica como lição de casa. Quem vai achar o primeiro texto na Bíblia, o primeiro momento que aparece célula, tá bom? Pra gente ver, ok, Fish? É isso aí. Parte de um princípio, vocês estão entendendo, é isso mesmo. No fundamento, e aí você vai fazer o quê? Vai passar por uma cosmovisão. O preparo da sua aula tem que ser numa perspectiva criacionista, não existencialista, ok? Não pode vir do acaso. Quem dá aula tem que saber os fundamentos, tem que saber isso. Tá certo? Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta a respeito da filosofia? Acho que não. Não? Então, vamos continuar. A filosofia, ela tem 4 aspectos dentro da abordagem que vai mudar a nossa forma de ver. O primeiro delas é como nós enxergamos a educação. A educação, ela não é aquela perspectiva que nós temos do Estado. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. A educação, dentro de um conceito bíblico, ele visa iluminar o entendimento, ou seja, trazer à luz algo que estava obscuro. Corrigir temperamento. Corrigir temperamento é aquela criança que às vezes é teimosa, não quer fazer, né? O que você fala uma vez, ela
não faz. Fala a segunda, ela não faz. Fala a terceira, ela não faz. Aí você tem que corrigir o temperamento dela com amor e com a palavra de Deus. Porque é a palavra que vai mudar o temperamento. Formar maneiras, hábitos, para ela poder aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer a sua higiene pessoal, aprender a escovar os seus dentes, aprender a fazer a sua alimentação. Ela tem que o quê? Treinar a pinça, treinar a sua higiene. Ela não vai fazer na primeira vez o que você vai ensinar para ela. Você tem que formar maneiras, formar hábitos. E isso, conforme ela vai crescendo, você vai aumentando as porções de suas responsabilidades, até que ela venha a ser um jovem preparado, útil em suas competências e habilidades. Para quê? Para que ela possa exercer a sua vocação. Esse é o nosso conceito de educação. Ele é bem diferente de uma educação que o Estado apresenta, que um governo apresenta, do que às vezes a nossa família apresenta. E quando eu falo a respeito dessa educação, eu vou mudar o sentido, o propósito. Qual é o propósito da nossa educação? Gerar líderes, servidores com erudição, com cosmovisão e caráter cristão. Esse é o propósito da nossa educação. E o papel da família nisso? De quem Deus confiou a responsabilidade? Para quem Deus confiou? Deus confiou a responsabilidade da educação para a família. É para o papá e para a mamá. Não é para o irmão mais velho. Não é para o tio. Não é para o vô. O encarregado dessa, diante de Deus, é do papai e da mamá. É deles a responsabilidade. Mas, muitas vezes, nem o papá nem a mamá sabem a responsabilidade que está diante de Deus, né? Perante aquela criança. Às vezes, quem ocupa o lugar do encarregado? Às vezes é a avó, o vô, o tio, o vizinho. Às vezes é o irmão mais velho que tem a responsabilidade pelo irmão mais novo, pela criança. Não é isso? Nós precisamos mostrar diante de Deus as responsabilidades. E aí também nós temos o quê? A visão da criança. Jesus crescia em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus crescia, ele passou por um desenvolvimento infantil. Se ele crescia diante de... ele crescia em conhecimento, conhecimento fala o quê? Que aspectos intelectuais, acadêmicos. Ele crescia em conhecimento. Ele crescia também em graça. Graça vai falar de hábitos, de comportamento, de caráter, de formas. Ele era alguém muito bem educado, que sabia falar com os mais velhos, sabia falar com os mais novos, sabia ter postura em cada ambiente, em graça e conhecimento. Ele crescia, ele tinha o desenvolvimento físico. Ele não nasceu grande, ele nasceu pequenininho e foi crescendo. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a língua do seu pai, da sua mãe, certo? Então, ele cresceu fisicamente. Ele teve que aprender a escrever. Também, Jesus, gente, se Jesus cresceu em desenvolvimento infantil, nossas crianças também precisam crescer. E diante de Deus e dos homens. Então, ele tinha um reconhecimento por todos que conviviam com ele, porque olhavam, ouviam o que ele falava,
viam seu comportamento e o que faziam? Nossa, como ele é uma criança bem instruída, alegrava o coração de quem via e também agradava o coração de quem? De Deus, porque ele era alguém obediente. E Deus, no dia do batismo, não foi Deus que veio diante dele e falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me regozijo. O próprio Deus se mostrou ali para falar que era um filho que ele tinha muita alegria, muito prazer. As nossas crianças também podem alegrar o coração do Pai, o coração de Deus. Eles também podem crescer em conhecimento, em graça diante de Deus e dos homens, aprendendo a ler, a escrever, a se desenvolver, a obedecer. Então, a visão da criança, nossa, que quem ensina por AEP é diferente. Concordam comigo que tem um crescimento psicológico, um crescimento emocional, um crescimento intelectual, motor e espiritual, já falei, né? Então, ele cresce integralmente. É assim que nós vamos trabalhar. Nós não vamos só trabalhar conteúdos. Nós não vamos só trabalhar comportamentos. Nós vamos trabalhar essa criança de forma integral. E o professor, ele é mais do que um professor. Ele é um vocacionado. Ele foi chamado por esse tempo para essa criança. Quando você assume ali a sua sala de aula, a sua turma, você recebe uma autoridade dada pelo papai e pela mamãe. Não é isso? Eles não foram aí, entregaram, confiaram a vocês a sua criança, então você recebe um comissionamento entregue do papai e da mamãe e também recebe uma capacitação da parte de Deus para exercer essa função. Você é um comissionado, é um missionário na sua sala de aula, é um professor vocacionado, foi chamado para ministrar às crianças. É um papel sacerdotal. Ser um professor é um papel sacerdotal. Em Efésios 6 fala, em Efésios 4, fala quais são os 5 ministérios de Deus. Quais foram os 5 ministérios que Deus instituiu? Chamou alguns para pastores, para mestres, profetas, evangelistas. Não é isso? E os apóstolos. São 5 ministérios. Então, mestre, ser um professor, ser um mestre, é um papel sacerdotal. É muito importante o papel que vocês exercem. É muito mais do que uma profissão. É algo que vocês vão responder diante de Deus. É algo extraordinário. Uma pergunta. Pode fazer. Ok. Aí só para pôr aquela imagem aí, escrita. Você quer minha imagem? Slide. Você quer o meu slide? Sim, da cosmovisão. Da cosmovisão, tá. Ok. Aí, na visão cristã da criança, né? Nós aqui temos uma pequena dificuldade em ensinar a cosmovisão cristã na criança. Não todos, mas eu acho por mim, porque
tem criança que vem a partir de casa, quando nós estamos a ensinar a cosmovisão bíblica na criança, ela já vem com uma visão de casa. Ela diz que o pai ou a mãe disse para não entrar nessa visão, na visão bíblica. No meu caso, já tinha criança que ela me disse que o pai disse para não orar, para não, quando estão a ensinar sobre Jesus, para ela não fazer parte desta aula. E nós falamos com o pai disse que é verdade. A criança você não pode ensinar como visão bíblica uma criança enquanto ela não quer. Aquilo criou assim uma coisa assim que a gente não entendeu. Queria que a quem nos explicasse mais como entrar até na família, levar a cosmovisão bíblica dentro de casa, na família. Muito boa pergunta, viu? A primeira coisa é o que nós estamos aprendendo aqui. Para mudar a mente, só tem uma forma de mudar o pensamento, mudar a cosmovisão, que é por meio da palavra de Deus, né? Renovando a mente, que é o nome do nosso curso, do nosso seminário. Renovação da mente, por meio da palavra de Deus. Então, todo dia que eu vou ministrando, ensinando a verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. E só há verdade a partir da palavra de Deus. Então, não tem como. Agora, num aspecto de escola, com relação ao início da turma, eu, particularmente, nas minhas escolas, o que eu faço? E isso também eu fiz lá com os paquistaneses, com muçulmanos. Essa escola, ela é uma escola confessional cristã. Então, se o pai quer pôr aqui na escola, ele vai ter que responder, fazer um termo no início das aulas, na hora que faz a matrícula, o cadastro, ele responde, ele preenche um termo de compromisso conosco, com a escola, que ele aceita caminhar em aliança com o pai, com o professor. O pai, o encarregado, tem que andar em aliança com o professor. Se não tiver essa aliança, a cabeça da criança vai ficar confusa. Como que acontece isso? Existe uma festa no início do começo da aula. Vocês não fazem uma reunião no início com todos os encarregados? Nesse momento da reunião, igual vai começar, vai voltar às aulas. Então, vocês vão ter o primeiro dia, vai ser a reunião com os encarregados. Eles vão vir. Vocês vão explicar a importância diante de Deus, primeiramente, porque eles podem não crer na sua religião, mas que ele crê em Deus, ele crê. Entende? Ninguém pode ser católico, quimbandista, testemunha de Jeová, o que for. Todos creem em Deus. Então, vocês explicam, a partir do princípio de soberania, a importância que Deus deu às crianças a eles, e eles estão fazendo uma aliança com vocês, e é importante essa aliança para que eles não fiquem confundidos. O nome desse momento, eu faço um ato solene. Eles oram com vocês, eles transferem a responsabilidade. Eles fazem como se fosse um chamamento, sabe? Eu vou falando, vocês vão repetir agora. É como se fosse uma formatura, é um ato solene. Os pais vão à frente e vão abençoar os professores, repetindo algumas palavras. E daí, esses pais fazem essa aliança, fazem esse acordo primeiramente. Então, ele já sabe que a criança ela vai orar, ela vai ler a palavra de Deus, ela vai entender, mas tudo isso foi explicado no início das aulas. Então, nenhum pai pode entrar
e querer mudar a lição que você preparou. Por exemplo, né? Que já teve casos que, por exemplo, o pai não sabia, era um pai que nunca ia para a escola, porque morava em outra província. Daí foi participar de uma festa, descobriu que a escola era cristã. Não, meu filho não vai participar. Eu trouxe o encarregado e falei aqui, olha, o termo está assinado. O senhor concordou. Então, a nossa escola é assim, né? A nossa escola funciona assim. Você quer entender um pouco mais dos princípios? E daí eu explicava os princípios. Depois que ele ouvia todos os princípios, e o princípio, nós vamos trabalhar isso depois, eu vou ensinar vocês a trabalharem os princípios governamentais. Eu mostrava na Constituição angolana. Olha aqui, o que a Constituição está falando, o que a Bíblia está falando e o que o princípio está falando. O pai saía de lá, meu amigo, e aí já não queria mais, tudo que eu falava era lei. O pai que não queria mais, agora quer, né? Então ele mudava. Mas por quê? Eu ensinava esse pai. Preciso ensinar o pai também. O pai não sabe. Como que você vai ensinar? Ensinando a verdade. Ensinando os princípios. Eles são princípios bíblicos, mas eles também são princípios governamentais. Na Constituição angolana, eu acho, se eu não me engano, no artigo 100, fala que a responsabilidade de cada criança é da família e do Estado. Não é da escola. Como que a escola assume? Quando a escola recebe um comissionamento do Estado, da família e, no nosso caso, por ser uma escola cristã, de Deus. Então, vocês recebem 3 comissionamentos. Entende? Do Estado, da família e de Deus. E nós explicávamos isso para o pai. O pai entendia e andava, daí o pai era meu amigo, ia lá me ajudava, não faltava mais em festa, queria me ajudar na festa, queria ajudar com os outros pais. Se tornava, o pai que estava contra, agora era a favor. Respondi a pergunta? Vocês fazem esse tipo de comissionamento? Não, né? Não. Acho que não. Eu tenho o planejamento dele, eu vou passar para você, tá bom? Esse comissionamento é bem legal. Se vocês quiserem, eu posso passar o projeto para vocês. Uhum. Por favor. Mais alguma pergunta? Posso continuar? Pode continuar, sem pergunta. Vamos lá. Então, a filosofia é algo que nós precisamos esculpir. Olha lá o marceneiro trabalhando na madeira. Para eu chegar nisso aqui, ó, tem que esculpir, certo? Para tomar forma, ter os escritos, tem que esculpir. É assim a nossa filosofia. O pai também precisa ser esculpido. Todos precisamos ser esculpidos. E aqui é onde que nós vamos falar daquela tabela que está no nosso material, no nosso livro. A fonte de conhecimento, da onde que vem, de quem que é a responsabilidade, qual é a autoridade, né? Numa educação secular, é do Estado, é do governo. Numa educação apenas cristã, fala que a responsabilidade é da igreja, mas numa perspectiva bíblica de educação por princípio, a responsabilidade bíblica Deus deu à família, né? E lá em Gênesis 12 fala que benditas serão todas as famílias da terra. É uma promessa para Abraão. Não falou que benditas serão todas as escolas, todos os governos, todas as igrejas.
falou que benditas serão as famílias. Amém? Isso é muito importante. O que vai reger a nossa educação, numa educação secular, se rege o socialismo, o comunismo, né? Todos são iguais, todo mundo é nivelado, existe o individualismo, o coletivismo, né? Numa educação moderna, nós ficamos muito voltados ao evangelismo, a ganhar aquela vida para Jesus. Mas na EP, nós não queremos só que a pessoa seja salva, mas que ela seja salva e seja competente para mudar a sua situação, para transformar a sua realidade, para assumir posições no governo e assumir, quem sabe, aí a presidência da nação angolana, da nação aí de Timor-Leste, né, da nação brasileira, ter alguém com princípios de vida, princípios de Cristo. O método, qual o método que nós usamos? No Estado, qual que é o método? Quando você vai para as escolas, é a lousa, o professor fala e a criança obedece e pronto. Se não obedecer, leva o quê? Mangueirada, não é isso? Apanha. Que eu já entrei em sala de escolas angolanas que o professor, escolas do Estado, que o professor estava com a mangueira do lado, embaixo da mesa. Eu já entrei em escola assim. Lá no Brasil, tem lugar, são outros problemas. Em Timor-Leste, com certeza, é outros problemas. Cada país tem seus problemas. Mas não é essa a educação que nós queremos. Nós queremos, também não é uma educação como a educação moderna nos coloca, de memorizar versículo. Vamos pensar aqui no versículo e vai memorizar o versículo. Não, nós queremos que a criança pegue aquele versículo, aquele princípio e raciocine a tal ponto que aquele princípio confronte a nossa vida, confronte o nosso estilo de vida, aquilo que nós temos feito de errado. Entende? A diferença de apenas memorizar o versículo e viver o versículo e viver a palavra é diferente. Nós precisamos viver o princípio, a palavra de Deus. O currículo, o nosso currículo não parte de um existencialismo, do nada, do acaso. Ele parte de um princípio, de um criacionismo. Alguém muito inteligente, pensou em todas as coisas e criou as coisas no tempo certo, na hora certa, tudo bem calculado, ordenado e estruturado, como uma bela engenharia. É isso que nós vamos colocar. E tudo tem uma sequência, uma ordem de acontecer. Então, as nossas aulas não podem acontecer fora dessa ordem, desse raciocínio de lógica. Nós temos que criar esse raciocínio de lógica. Lá na minha equipe, eu vou mostrar umas fotos daqui a pouco para vocês verem. No começo do ano, os meus professores planificavam todo o currículo na ordem criacionista, dos 7 dias da criação. Então, esse currículo, ele precisa caminhar nesse sentido. E o objetivo da nossa educação, que é capacitar os nossos líderes para ocupar uma função de liderança com as suas vocações. E aí estou chegando no final para falar a respeito de vocação. O que é essa vocação? Vocação é um chamado, um chamamento. É um chamado, aquele que foi chamado pela vontade de Deus. Se você está aí
hoje assistindo essa aula, participando desse projeto, seja em Timor-Leste, seja no Brasil, seja em Angola. Você é alguém vocacionado por Deus. Deus planejou em toda a sua soberania, em todo o seu conhecimento, ele preparou dia 15 de setembro para que estivéssemos aqui aprendendo isso. Vocês já pararam para pensar que esse dia é o dia que o Senhor preparou para vocês? É o dia que ele preparou para nós ouvirmos isso. Então, isso é um chamado bem consistente, é um chamado bem verdadeiro. Estamos vivendo um dia da vontade de Deus. Então, aqui fala, segundo Webster, 1828, que o chamado pela vontade de Deus, ou concessão da graça distintiva de Deus sobre uma pessoa ou nação. Existem nações que são chamadas por Deus? Existem. Israel foi uma nação chamada por Deus para abençoar as nações. Tudo que vocês têm aí de descoberta, nossos computadores aqui, a internet, boa parte de todas essas descobertas foram feitas por judeus. Por judeus. Então, Deus chamou uma nação para abençoar outras nações. Vacinas, remédios, medicina. Judeu está em todos os lugares. Em todos os lugares. Pela qual essa pessoa ou nação é colocada no caminho da salvação, como a vocação dos judeus, como eu coloquei aqui. Chamado que? Para apregoar as boas novas do Evangelho. A salvação, ela é completa. Ela não é só no aspecto futuro que Jesus vai voltar e nos levar para o reino. Não é só isso. O reino de Deus é estabelecido hoje. O reino de Deus precisa ser estabelecido em cada bairro angolano, em cada família angolana, em cada família do Timor-Leste, do Brasil e das demais nações. Então, a vocação ela é muito mais ampla. E nós tivemos duas pessoas na Bíblia que são pessoas que seriam nossos modelos. Alguém que nós temos que olhar para a vida deles e nos espelhar. Uma dessas pessoas é Daniel. Vocês lembram da história de Daniel? Daniel foi exilado, foi levado para fora da sua nação, mas ele não deixou de ser quem Deus chamou ele para ser. Então, ele obedeceu, ele tinha uma vida consagrada ao Senhor, mesmo numa cultura mundana, numa cultura totalmente deturpada, pagã, feiticeira, assassina, uma nação que só tinha maldição em cima de maldição. Daniel não comeu da cultura daquela nação, se manteve firme, a ponto de se tornar futuramente, ele foi tão obediente aos seus princípios, ao seu povo, a quem Deus era. Ele tinha tanta comunhão, tanta convicção, que ele, se precisasse morrer, ele ia morrer. Mas ele não ia negar o seu Deus. E aí o que Deus fez com ele? Honrou ele e ele se tornou governador daquela nação pagã. Olha só o nível. E a outra pessoa que nós podemos colocar aqui, eu coloquei algumas características de Daniel. Depois eu passo essa tabelinha para vocês, tá bom? Não vou deixar aqui para vocês, mas o caráter de Daniel é um estudo que nós devemos fazer, porque tem princípios da vida de Daniel que nós podemos o quê?
ser semelhantes, que podemos aderir para nós. Ok? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então Daniel, ele era competente, habilidoso, ele era jovem, ele viveu num palácio babilônico, mas não provou de nada disso. Então nós podemos observar suas características, tanto internas quanto externas, e o que refletiu e como Deus honrou ele na nação dele e nas outras nações, na nação babilônica. E a outra pessoa que nós podemos ter como referencial é Timóteo, um jovem que ele era metade hebreu, metade grego, foi educado pela sua avó Eunice, mas Paulo chamou ele de meu filho. Ele foi um discípulo de Paulo. Timóteo e Daniel viveram em tempos totalmente diferentes, mas cada um foi alguém chamado, vocacionado para corresponder àquele tempo naquela nação. Então, nós precisamos entender, tanto na vida de Daniel, quanto na vida de Timóteo, esses aspectos do seu caráter, que nós também precisamos ser bons imitadores, como eles foram de Cristo. Ok? Então, uma das características de Timóteo é que ele tinha um coração puro, ele era perseverante, ele era jovem, mas ele não desistia, ele se mantinha até ser reconhecido como um obreiro aprovado, firme e fiel. E ele se tornou um anunciador. Você sabia que até hoje, lá na Turquia, a igreja que Timóteo tomou conta, depois de 2000 anos, se mantém lá? Vocês sabiam disso? Que a igreja que Timóteo pastoreou se mantém lá, mesmo após 2000 anos. Amém. É algo sobrenatural, né? Que Deus faz. É algo esplêndido. Ela se mantém lá até hoje. Então, aqui, ó, meus professores lá, fazendo planificação, né? Qual é o coração do meu professor vocacionado? O que nós precisamos ter? Quais são as características que precisamos refletir dentro de nós e através de nós, né? Através das nossas atitudes. Ensinar as crianças adaptando a sua capacidade de aprender, possuir paciência, sinceridade, saber moderar as nossas palavras para sermos firmes, mas com amor, com bondade. Nós podemos manter firmes para as nossas crianças, mas sem desrespeitá-los, sem tocar na integridade física e espiritual delas, mostrando o nosso amor, que queremos o bem. Livrar as crianças de contato com vício, com droga, com bebida, né? Com o uso de produtos que vão viciá-las, treiná-las a serem gentis, a ter boas falas, a tratar o amigo, o próximo, com generosidade, com bondade, com palavras dóceis, palavras leves. Eles vão aprender isso como? Ouvindo de nós. Se nós tratamos eles assim, tratamos os nossos alunos assim, eles também vão tratar um ao outro assim. E ensiná-los. Quando eles errarem, é assim que fala do seu amigo? É dessa forma que fala do seu amigo? Cada um é chamado à imagem e semelhança. Você chama o seu amigo de tolo? Você chamaria Deus de tolo? Não, jamais chamaria Deus de tolo. Então, por que você chama o seu amigo de tolo se ele é a imagem e semelhança de Deus? Entende?
Então, nós precisamos ensiná-los a não ter palavras amargas, palavras de maldade, palavras de vingança. Nós precisamos mostrar o pecado deles, que eles precisam entender que algumas atitudes que eles fazem refletem o quê? Pecado. E pecado não agrada a Deus, que aquilo não é deles, que eles podem dizer não para pecado. Pecado nós podemos dizer não. Nós precisamos ensiná-los. Não ficar, muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Ao invés de falar que aquilo é pecado, ensinar sobre o pecado, nós ensinamos sobre as consequências. Por exemplo, não vai pôr a mão no fogo aí que você vai se queimar. Queimar, pôr a mão no fogo é o pecado. Queimar é a consequência. Nós não podemos ficar em cima das consequências, mas ensinar que aquilo é pecado e que não agrada a Deus. Que se eu obedecer a palavra de Deus, eu vou ser guardado e protegido, seguro. Mas uma coisa que o coração do professor vocacionado precisa ter: treinar as crianças em direção à verdade, evitar tudo que possa conduzir a pensamentos desagradáveis, indelicados, a pensamentos ruins, de vingança, de maltratar, de luta. Como criança gosta de lutar, gente, de brigar. É pecado, nós precisamos mostrar que isso é pecado, que a atitude dele está errada. Não que ele seja errado, que ele pode vencer, que ele pode mudar. Mostrar com imparcialidade, disciplina, ponderando o aumento do estudo e trabalho, com cuidadosa atenção e interesse de adquirir o conhecimento. Aqui está falando a respeito de, se ele tentar treinar, mudar, ele vai conseguir, com disciplina, com perseverança, com um coração de um atleta. O atleta, como que ele faz? Ele consegue ganhar logo no primeiro jogo? Não, ele precisa treinar, e ele treina muito. Educação é assim, para aprender a escrever, para aprender a segurar o lápis, para aprender a se limpar, para aprender a ir na casa de banho adequadamente, para aprender a fazer todas as coisas, precisa treino. E o coração desse professor tem que ensinar, conduzir, ensinar, fez errado, com paciência, com amor, ensinar todos os dias. A criança vai errar 10.000 vezes. E nós vamos ensiná-los o quanto for necessário até que essa criança aprenda. Quando que o professor se dá por satisfeito? Quando que uma aula foi bem dada? Me digam vocês sabem quando que uma aula foi bem dada? Quando que você sabe que a sua aula foi bem dada? Se alcança o objetivo, quando os objetivos são alcançados. Quais objetivos? Planificados pelo professor. Né? Se o aprendizado foi transmitido para a criança, né? Quando as crianças mostram ter aprendido o conteúdo ensinado pelo professor. E quando que eles conseguem mostrar isso? Isso pode ser feito com base em perguntas. Por exemplo, no resumo final da aula, né, a gente vai conversando sobre determinado assunto e nesse assunto fazer menção do tema que se abordou na aula. Então, eu vou saber se eles aprenderam
se eles conseguirem fazer menção, né, do assunto, do tema que foi tratado. Tem várias técnicas para saber, na verdade, como, se eles aprenderam ou não. Muito bem. E daí, por exemplo, vamos colocar um assunto aqui de aula. Qual assunto vocês estão planejando aí? Um assunto de aula? Vamos falar sobre, por exemplo, vamos falar sobre Davi, por exemplo. A aula vamos falar sobre o rei Davi. Aí o professor vai dar a aula, vai explicando, e no final da aula, o professor vai pedir que as crianças representam Davi, fazer uma pequena, um pequeno teatro. Então, Vai ser o Davi, ou vai ser o Golias. Aí vão, do jeito que aquilo que o professor foi explicando, eles vão praticando, vão se ensinando a aula. E o professor vai avaliar se eles aprenderam ou não. ok. E daí você ensinou sobre Davi. Qual o princípio sobre Davi? Individualidade, soberania, autogoverno, qual o princípio? Aí vamos aplicar quase todos os princípios, mas quase todos. O que a gente vai falar mais é o princípio da soberania, o princípio da união e o princípio do caráter. Do caráter, tá bom. Então vamos lá. Vocês fizeram uma aula sobre Davi e ensinaram sobre caráter, ok? Sim. Sobre o caráter de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já? Sim. Daí a criança, vocês deram a aula, a criança aprendeu, ela fez a encenação, fez o teatro, foi super legal, fez o desenho, muito bom. Daí chega na hora da brincadeira no parque, ela vai lá e bate no amiguinho. Ele está sendo uma criança segundo o coração de Deus? Não. Ela aprendeu a aula? Ela aprendeu, mas eu acredito que isso é um processo, né? Até ela assimilar e colocar isso na prática diária dela. Sim. E aí, qual que é o papel do professor vocacionado? Qual é o momento mais significativo para ensinar, para retomar o princípio? Vocês entenderam? Posso lembrar, né? Relembrar. Isso. Qual vai ser o momento mais oportuno para aquela criança assimilar, entender o princípio? Acho que é nesse momento em que a criança, né, por exemplo, bate o coleguinha. A criança bateu. Então, o nosso tema aqui é abordagem. Então, abordar a criança naquele momento, fazê-la lembrar, né, do princípio. No momento em que aconteceu aquela ação, acho que é mais prático, porque a criança está ali lá, bateu o colega, né, lembramos o princípio ali no momento, então é abordar a criança, conforme é o nosso tema. Exato. E aí, vocês entenderam que ela é um processo. Então, a importância do professor estar atento, alerta, porque para a criança, ela não vai aprender muitas coisas na sala de aula, apenas. Mas, na hora que ela está vivendo, que ela tem a oportunidade de aplicar o princípio. Ela não vai aplicar. Daí, o que o professor tem que fazer? Lembrá-lo. Lembra de Davi, o princípio do caráter, que é um coração, um homem, segundo o coração de Deus. Então, você está sendo agora um menino, segundo o coração de Deus, lutando com seu amigo, e aí você vai ensinar naquele momento. E a criança vai aprender muito mais nesse momento do que propriamente na sala de aula. É um processo. E o professor vocacionado, ele tem que estar atento a esse processo. É um trabalho bem árduo, é trabalhoso,
né? Porque não é uma criança, são várias crianças no dia a dia, né? E isso é muito importante mesmo. Agora, sim, como que... Você que está com a trança, como que chama você? Francisca. Francisca. A Francisca falou algo muito importante no processo de aprendizagem da criança. A avaliação, ela precisa ser constante na abordagem educacional por princípios. Não só apenas uma produção. Não apenas uma produção. Porque tudo que ela produz, ela vai refletir algo que ela aprendeu. Mas no dia a dia dela, na prática, vocês vão ver muito mais coisas. E aquilo precisa ser material para o seu planejamento. O professor vocacionado está sempre planejando e replanejando, repensando as atividades para melhorar, para aperfeiçoar, para alcançar o coração e a mente da criança. Porque a abordagem educacional não leva só conteúdo, é o que nós falamos inicial. Ela precisa mudar a atitude da criança. E aí, volta a pergunta que eu tinha feito inicialmente. Quando que eu sei que meu aluno aprendeu? Quando que eu sei? Quando ela já está vivendo aquele princípio. Que eu não preciso mais falar. Entende? Quando ela aprendeu. A aula só foi bem dada quando todos os meus alunos estão vivendo, praticando aquele conhecimento, vivendo, tendo atitudes segundo aquele princípio. Entendem a diferença? No Estado não é assim. É só fazer a prova, o teatro, a atividade e pronto. Se o menino estiver lutando lá no parque, tanto faz. Ainda vai ensinar o menino a revidar, não é? Certo? Então tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Chegamos hoje no fim. Uma pergunta. Eu queria saber como é que se tem um jeito, né, de ter uma maneira de avaliar as crianças, já que os aspectos que a educação por princípios trata são muito, como é que eu diria, subjetivas, não sei, né, se usaria essa palavra, mas são muito ligadas ao caráter. E o caráter não dá para medir, né? Então, como é que faz para o professor avaliar, né? Assim, não sei se eu consegui. Conseguiu sim. Como você chama? Naita. Naita. É a Francisca e a Naita. Tem sim. Na EP, nós trabalhamos 3 conceitos de avaliação. A primeira é conceitual, que é o conceito mesmo, que é o tema, que é o conteúdo. Daí nós temos a avaliação atitudinal, que nós colocamos lá na planificação os objetivos que nós queremos alcançar com as atitudes dos nossos alunos. Isso também vai ser mensurado durante os bimestres, durante o ano. Então, por exemplo, algumas atitudes, qual é a sua turma? Qual é a idade da sua turma? Eu trabalhei com 5 anos, a maior parte do meu tempo. Então, é alfabetização, certo? Então, as atitudes das crianças de 5 anos, o que você quer alcançar com elas? Elas já têm que ir no banheiro sozinhas, certo? É uma atitude. Ela já tem que cuidar do seu material sozinha, certo? Ela já não pode falar palavrão, falar palavras feias. Ela
tem que respeitar a fila, na hora de ir para a aula. Tudo isso vai ser mensurado e vai ser cobrado dessa criança. O que mais atitudes que você espera dela? Quais são os comportamentos? Ela já leva a tarefa para casa? Leva no fim de semana, às vezes, leva. Ela tem que trazer na data. Então, são atitudes do comportamento, avaliação das atitudes dela. Se ela chega no horário certo, como ela fala com seus amigos, se ela compartilha, se ela brinca com todos, com os brinquedos, né? São uma série de atitudes objetivos que você vai colocar para avaliar. No começo do ano, ninguém vai fazer nada disso. Igual agora, vão voltar de casa, né? Vão voltar da casa, vão esquecer um monte de coisa que aprenderam, certo? Vocês têm que colocar ali na planificação o que você quer alcançar com a sua turma desde agora, até o final do ano, no período de férias. E ir trabalhando com eles, com os princípios. Então, por exemplo, se é união, se é compartilhar, o princípio é aliança. Qual atividade, como que você vai trabalhar isso? Se é o respeito ao próximo, é individualidade. Ele tem que respeitar o colega. Então, individualidade. Como que você vai trabalhar isso? Tudo por meio do princípio, porque é o princípio que molda a palavra de Deus, que molda o coração, que transforma, né? De dentro para fora. O restante trabalha só fora, não trabalha de dentro para fora, não muda de verdade, né? Então, é isso que vocês têm que colocar. Consegui responder para você? Sim. Aquele falou de dois modos de avaliação, né? O conceitual, o atitudinal, né? E falta outro, né? Faltava outro? O formativo. O formativo é a prova formal, é aquela atividade avaliativa, normal. Essa é a formativa. O conceitual, que é mostrar, a criança vai mostrar pelo raciocínio. Então, ela vai saber falar o que ela aprendeu. Esse é o conceitual. E o atitudinal é que ela está vivendo aquele conceito. Entende? Formativo, que é a avaliação que a Francisca falou. Esse é o formativo. Daí tem o conceitual, que a criança aprendeu o conceito, a ideia. Ela sabe falar sobre aquilo. Agora tem o atitudinal, que é aquele que ela conversa, que ela vive. Ela já está vivendo aquele princípio. Ela está sendo uma criança segundo o coração de Deus, que ela aprendeu isso na aula do caráter de Davi. Tá bom? Deu para ver a diferença? Deu. Pronto? Pessoal de turma de baixo aí, da Fofa, tem pergunta? Pessoal da Fofa, tem pergunta a fazer? Tem não? Temos uma pergunta assim, que a licença me quer elaborar. Pode fazer. Eu não percebi quando falamos sobre o comunismo, a respeito dos dois princípios que ele me deu a entender que o comunismo não vai de acordo com o princípio de individualidade e com o princípio de semear. Ele deverá saber a respeito do racismo. Eu entendi a respeito do princípio de individualidade do comunismo. Eu só não entendi qual é a pergunta. A pergunta ela não ficou bem esclarecida,
em relação a esse assunto, né, trazemos o assunto do comunismo aqui, em relação aos 2 princípios de individualidade, semear e colher. Isso. Semear e colher. O comunismo trata todos que nós somos iguais, todos iguais. Que não existe raça, não existe sexo. Mediante ao comunismo, a visão comunista, todos são iguais. Homens e mulheres podem ser iguais. Todos têm os mesmos, né, direitos e tudo mais. O que isso prejudica mediante a uma visão cristã? Primeiro, que nós somos diferentes, sim, somos diferentes. Mas cada um é único. E para Deus, ser diferente é algo muito especial. Nenhuma planta, a planta eu posso ter 2 girassóis, 2 rosas, elas não são iguais. Cada rosa é diferente. Ela é da mesma espécie, mas são diferentes. Nenhum floco de neve, aqui na Europa tem neve, ou nenhum pingo de chuva cai sendo igual. Cada um tem uma porção diferente. Não existe nada no mundo, mesmo fazendo parte de uma mesma espécie, não são iguais, são diferentes. Então, o comunismo não, fala que tudo é igual, que todo ser humano é igual. E isso é muito prejudicial. Primeiro, por conta do sexo. Homens e mulheres são diferentes? São. Nós podemos até fazer coisas diferentes. Mas a mulher, ela é diferente do homem. Ela tem um propósito diferente do homem. A mulher dá filho. Você não vê homem andando aí com um barrigão, né? Carregando filho. Não vê. Porque a formação dele é outra, né? O papel do homem, mediante a Deus, é diferente do papel da mulher. Nós temos responsabilidades diferentes, mediante aos olhos de Deus. Então, é importante sermos diferentes e aceitar as diferenças. É diferente cada nação. O povo judeu é um povo que foi chamado para um propósito. O povo brasileiro foi chamado para outro. O povo angolano para outro. Cada um tem o seu propósito de nação. Não podemos trabalhar que todos são iguais. Todos nós temos direitos iguais. Direito é diferente de ser. Entende? Quais são os nossos direitos? Todo mundo tem direito à vida, à propriedade, à liberdade. Ter direito igual é diferente de ser igual. Entende? Mediante a Deus, nós temos direitos iguais. De viver, de ser um povo livre. Mas não somos iguais. Essa é a diferença. E as consequências disso é muito prejudicial, porque nós conseguimos ver aí, em Angola eu não vi muito, por exemplo, homossexuais. Mas no Brasil tem um monte. Tem homens que eu nem sei se mais é homem. Às vezes eu estou falando com homem, mas é mulher. E às vezes estou falando com mulher que parece homem, perdeu a identidade. Se perdeu a identidade. Daí tem mulher querendo ocupar o papel do homem. Homem é forte, tem músculo. Ele foi feito para fazer trabalhos mais fortes. Mulher, eu sei que angolana é forte, carrega 25 quilos aqui, né?
tranquilamente. Eu sei que vocês são fortes. Carrega o filho aqui, amarra outro aqui, põe, né? Eu tô sabendo. Vocês são bem fortes. Mas As de agora já não são mais. não são mais esse como, porque a mulher emocionalmente ela é frágil. A mulher, as emoções das mulheres são frágeis. E Deus fez assim. É para ser assim. Não há problema em ser assim. O que não pode é deixar as emoções controlar. Quem controla é o Espírito Santo. Mas a mulher é frágil. E é importante que ela seja assim. Então, isso o comunismo veio quebrar. Quebrar a nossa família por conta disso, desses valores. Acontece que eu vejo muitas vezes a mulher ocupando a função do homem e o homem ocupando a função da mulher, né? E isso é muito prejudicial para a família, para a criança, para a nação. Não tem prosperidade nisso, porque a mulher não tem estrutura para ocupar emocionalmente papéis que o homem que tem uma emoção mais fria ocuparia. Entende? E vice-versa. Homem querendo assumir papel que era para a mulher. Então, o comunismo trabalha nisso. Coloca o ser todos iguais. Mas não é isso. Os direitos são iguais. O ser é diferente. Entenderam? Entendemos. Quer falar? O pessoal da FON falar? Não, então fazer o sinal afirmativo, entendeu? Ah, então entenderam. Deu certo? A pessoa entendeu, já que explicou muito bem sobre o princípio da individualidade, agora começamos a aplicar, ou seja, o defesa, né, o comunismo e o princípio semear e colher. Eu não entendi, cortou bastante, fofa. Chega mais perto do telefone, do telemóvel. Durante a abordagem daquele em relação a esse assunto, aquele também falou do outro princípio, que é o semear e colher. Ela fez assim, com dúvida. Eu não ouvi, né, que ela falou sobre o princípio semear e colher. Eu não ouvi a individualidade, mas a professora você também ouviu. Então, ela queria sim. No aspecto do semear e colher, o semear é a consequência, é aquilo que eu planto. Se eu trato todos iguais dentro de uma nação ou dentro de uma sala de aula, se eu estou plantando o coletivismo, trato todos iguais, as consequências disso, o resultado, o fruto desse comunismo, né, em nossa sala de aula, ele é prejudicial, porque daí eu não vou ver, por exemplo, a minha criança que precisa de um atendimento individualizado, um atendimento igual, um atendimento que eu enxergue a necessidade específica dele, eu vou tratar ele como todos iguais, eu acabo tendo uma consequência ruim. E aí eu vou cobrar de uma criança que está com dificuldade, precisando de uma ajuda, e vou tratar ele como o quê? Como alguém burro, que não sabe, que não conseguiu. Daí eu vou falar coisas ruins para essa criança, né? Vou trabalhar ele de forma errada. Eu tenho que enxergar a minha criança com amor. Não posso tratar ele igual. Então, eu tenho que ajudá-lo. A consequência de eu enxergar cada um de forma única, o resultado é o quê? É a aceitação, é a ajuda, é a perseverança, né? É o caminhar junto, é a aliança, a consequência de enxergar cada criança de forma única, não todos iguais. Entende? Deu para entender?
Entendi. Tenho muitas perguntas, mas eu me mandei uma mensagem a me bombardear. Tá bom, descanso para a aula. Não entendi nada, vocês estão rindo aí. Não tem problema, vocês podem mandar as perguntas todas para o Miguel, coordenador Miguel, tá bom? Eu vou respondendo vocês, eu mando por áudio e ele vai compartilhando com vocês pelo WhatsApp, pode ser? Pode sim. Legal, é isso que eu quero. Eu quero que vocês mandem bastante perguntas, tá bom? E eu vou responder para vocês para poder ajudar vocês. Tá bom. Ixi! Então tá bom. Então, Miguel, por favor, nos dá a honra da oração. Por hoje acabou. Semana que vem nós nos encontramos de novo. Ok.